E aí, seus lindos? Como vocês estão? Estamos aqui de volta com dobradinha de Buzz Lightyear. A gente prometeu, hein, Sarinha? Sim, a gente fez esse toy aqui pra quem não viu e prometeu que ia fazer a customização do balde de pipoca da Cinemark. Nós recebemos o balde de pipoca do filme Lightyear, que inclusive está em cartaz aí, você já pode ver na Cinemark. Meu, tem 2D, 3D, tem XD, cara, tem toda aquela gama de oportunidades e escolhas para você ver o filme. Então o vídeo de hoje é com o balde de pipoca da Cinemark e a gente perguntou, né, lá no nosso Instagram, Sarinha, o que a galera queria que a gente fizesse desse balde. Grande parte da galera queria que a gente transformasse o balde de pipoca num colecionável. Pra colocar na prateleira, né, deixar lá em exposição e tal, mas que também não gastasse muita grana, né, porque tá todo mundo nível Seu Madruga, né, devendo 14 meses pro seu barriga. Então se liga que nesse vídeo a gente vai mostrar todo o processo direitinho para você fazer em casa e também você que quer pôr um LED, pôr não sei o que, a gente vai dando as dicas também, vai falando tudo certinho. Pra quem tá tipo nível Tony Stark, né, Sim. Tá cheio da grana aí, tá sobrando, a gente tá fora. Você pode ter umas ideias novas aí, fazer coisas a mais, tá bom? E Sarinha, vale dizer pra galera que esse vídeo tá só um pouquinho mais longo do que o normal, porque esse é aquele tipo de vídeo que explica todo o tutorial, passo a passo mesmo pra você replicar na sua casa. Então, naturalmente, né, ele vai ficar assim, um pouquinho mais longo. Sim, mas aí você prepara a pipoca. O balde de pipoca já tá garantido, né? Então vamos lá, vamos pro vídeo, né? Isso aí, É bora. nóis! Bora começar então a nossa customização e, meu, dá pra trabalhar diferentes materiais, diferentes coisas, mas a gente vai começar pela mão dele. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma textura de malha. Para isso, eu vou utilizar um pedacinho de tela de mosquito. Sabe essas telas de plástico, tal, que você põe na janela? Essa aqui eu fui numa loja de materiais de construção aqui pertinho de casa, na rua aqui mesmo, pedi pro cara, ele me deu esse pedacinho e é o suficiente. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer um decalque. O que é decalque, Renato? Tudo que eu ouvi falar. Nós vamos fazer meio que uma área de segurança na nossa luva aqui para não pegar a tinta em alguns lugares. Então, para isso, olha lá, eu desenhei com lápis. Aonde eu não quero que a minha tinta preencha, eu vou colocar uma fita crepe e aí depois eu vou desenhar mais uma vez aqui só para poder saber direitinho onde é o caminho, né? E aí eu vou recortar usando uma tesoura. Se você tiver um estilete e tal, tiver segurança de fazer com estilete, você pode já recortar direto ali no balde de pipoca, mas não coloca muita força, né, para não riscar. Então é simples, é só fazer ali um recorte de onde você quer, aplicar de volta. E isso aqui, meu, esse decalque, ele pode ser usado para qualquer outra coisa que você for fazer aqui nesse balde de pipoca. Ah, antes que eu me esqueça, tem uma manchinha de roxo que você já deve ter visto ali. Não se importe com isso, porque foi só um teste de cor, né, de tinta, na verdade, que eu tava fazendo ali na mão dele para ver se ficava legal e tal. Daqui a pouco a gente vai para essa parte também, então fica tranquilo que não é nenhum problema, a gente chega lá. Já fiz aqui o nosso decalque, você pode ver bem, ó, que eu protegi ali na parte do verde que já tinha tal, e eu quero só que pegue nessa outra área exposta aqui. Então, meu, como é que vai funcionar isso? Bora pegar a nossa telinha de mosquito que está aqui e a gente vai colocar ele sobre essa área ali onde a gente quer preencher, né, utilizar a tinta. E aí eu vou utilizar um spray cinza. Você pode usar a marca que você quiser, eu tô usando essa daqui, ó, que você tá vendo agora, é um cinza bem clarinho. E, meu, qual que é o segredo aqui para fazer isso daqui? Você não pode pressionar demais, sabe, para sair muita tinta, e você não pode ficar nem muito perto, nem muito longe. Imagina mais ou menos que você vai aplicar uns 10 centímetros de distância mais ou menos ali do balde de pipoca, e, meu, é igual passar perfume, você dá duas espirradinhas e já foi, tá? Tira a tela de mosquito ali e tal, deixa secar, e já é o suficiente, você viu? Ficou bem legal, né? Dá um efeito tipo de trama, parece que é uma malha, né? E aí é só a gente aplicar em outros lugares. Se você tem dificuldade, eu sei que nem todo mundo tem prática, né? Cara, faz esse efeito aqui num papel antes para você treinar, e aí depois você experimenta fazer aqui, né? E aí você vai aplicando de boinha, tal, com mais segurança, mas não tem muito segredo, demorou? É uma coisa super simples de fazer. Ah, Renato, não sei onde comprar esse spray e tal. Tudo bem, cara, se não tem como fazer, você pode pintar com uma outra tinta, ou então simplesmente deixar branco mesmo, porque isso aqui é só um detalhezinho que eu resolvi fazer no começo do vídeo, porque as outras etapas tem que vir depois desse detalhe, né? Não dava para eu fazer no final de tudo. Mas não tenha medo, tal, ó, eu mesmo errei aqui, ó, e tô consertando usando um pouquinho de acetona e um algodão. Cara, não tem segredo, é só tentar fazer e vambora.
Bora pintar aqui de roxo, eu vou usar tinta de PVA, tinta de artesanato. Se você tiver outro material, pode usar também. Se tiver spray, pode também fazer em spray. O segredo aqui é você fazer em camadas. Você pinta ali uma camada, preenche bem e espera secar. Depois você vem novamente com uma nova camada do pincel, de preferência mudando a direção. Se você pintou tipo da esquerda para direita na primeira, faz tipo de cima para baixo, por exemplo, porque aí a cobertura fica bem mais homogênea. Olha lá, fica bem mais bonita. Nesse caso eu fiz 3 camadas. Cara, ficou muito bom. Vamos então aproveitar que a gente comprou aquele spray cinza e vamos colocar ele para trabalhar. Então eu vou fazer mais alguns decalques e dessa vez eu vou recortar com um estilete, como vocês estão vendo aqui. É bem tranquilo de fazer o recorte e vamos pintar, meu. Mesma coisa que a gente fez no começo do vídeo, a gente vai aplicar aqui de novo. E já dando um aviso para vocês, galera, se vocês forem fazer essa customização ou qualquer outra aqui de balde de pipoca, tenham ciência de que, cara, você tá transformando o seu balde de pipoca num item colecionável. Se você quiser comer pipoca aqui, mesmo depois de todo esse trabalhão aqui de customização, beleza, mas cara, você não pode simplesmente fazer uma lambança depois querer passar uma bucha com sabão, bombril, pôr na lava-louça, etc, e querer que o negócio fique 100%, né? Então assim, esteja avisado, se você for querer comer pipoca aqui depois, toma muito cuidado na hora de lavar, sabe? Lava só a parte de dentro, sabe? Tenha um cuidado redobrado. O papo tá dado, vamos utilizar essa cor aqui metálica, né? Ela é um preto metálico, você tá vendo aqui qual que é. Vamos pintar na parte de dentro dessa luva do Buzz. Eu achei legal usar essa cor aqui porque ela é mais brilhante, né? E eu vi que na referência tem uma cor assim bem escura, mas que não é preto, né? Então aproveitando, eu vou usar o preto em si, né? Uma cor PVA preta para fazer essas borrachas que ficam nas juntas, né? Seria mais ou menos ali no pulso dele e também aonde seria o cotovelo, mais ou menos, né? Então eu fiz o preto e também o preto metálico. Olha lá como é que ficou. E agora eu vou tirar uma licença poética para colocar umas cores a mais, como por exemplo aqui, ó, nesse fechozinho que tem aquele computadorzinho de bordo dele, eu vou pintar também como se fosse de preto metálico e também vou pintar aqui de vermelho. Eu sei que aqui não é vermelho no filme, mas eu quis dar uma cor, dar uma diferenciada, né? Dar a minha versão pro balde ali e eu achei que ficou legal. Vamos agora finalizar usando alumínio, também uma tinta metálica alumínio, colocando esse detalhezinho aqui que tem essas faixas na luva dele. E também eu vou aproveitar esse mesmo alumínio para fazer uma técnica que se chama dry brush. Traduzindo, significa pincel seco. Você põe um pouquinho de tinta ali, ó, num papel e tira todo o excesso. É como se fosse só o finzinho da tinta. E aí você pega com o pincel quase seco e você vai dando umas raspadinhas ali, utilizando ele com aquele finzinho de tinta. Isso vai dar um charme ali para a sua luva, vai dar um efeito de como se aquilo fosse de metal e tivesse sido gasto, tivesse sido batido, né? Como se o Buzz tivesse usado inúmeras vezes já. E aí eu vou aplicar essa técnica aqui de dry brush em várias partes da nossa luva do Buzz. Então, cara, vai aí escolhendo o seu canto preferido, vai sujando, desgastando do jeito que você achar melhor. Eu particularmente gosto de sujar bastante, dar um aspecto meio de danificado mesmo. Então você pode fazer como eu e também sujar as partes brancas. E aí você pode misturar aquele alumínio que você usou junto com o preto metálico. E aí você dá ali uma mescla de cores e tal, fica mais sujo. Então você sacou, né? O negócio aqui é criatividade. Então vamos lá. Como isso aqui não é uma propaganda de sabão em pó, né? A gente pode sujar ainda mais a nossa luva. Então eu coloquei um pouquinho de preto e bastante água. É mais ou menos assim, uma parte de preto e mais ou menos 3 ou 4 partes de água. E aí agora é só a gente sujar mais ainda a nossa luva que tava tão branquinha no começo do vídeo, mas que tá tão legal agora. E aí o lance é isso, a gente coloca, ele fica bem aguado, né? A gente já fez isso aqui inúmeras vezes em outros vídeos e fica bem legal o aspecto. Eu vou aproveitar também e riscar um pouco a nossa luva usando um parafusinho. Você pode usar também um prego ou algo pontiagudo, mas cuidado para não se machucar. E aí você faz uns riscos, né? Faz umas raspadas mais profundas e aí você pode colocar essa misturinha nessas partes raspadas para criar ali uma profundidade ainda maior. E aí se você passar demais, você pode vir com um paninho e tirar o excesso, assim como eu tô fazendo aqui.
Estamos terminando a nossa luva do Buzz e como um detalhe final eu vou passar um marcador vermelho na Cinemark e também um azul aqui contornando o nome do Lightyear, só para dar aquele charme. E aí finalizando, né, olha lá como é que ficou bem legal, né? E vamos fazer um detalhe também a mais. Eu vou colocar aqui a minha assinatura, eu vou escrever Criasauro aqui só para dar também um charmezinho. E aí como um passo final para finalizar, né, eu não filmei aqui porque é uma coisa que não vai aparecer legal aqui no nosso vídeo, mas o ideal é você passar um verniz brilhante, né, verniz transparente brilhante. Isso vai proteger a sua luva do Buzz e vai dar maior durabilidade, né, para a tinta que você aplicou ali, beleza? E aí nós não terminamos o vídeo ainda, nós vamos fazer uma base para nossa luva, porque cara, todo colecionável de respeito tem que ter uma base legal, né? Então vamos fazer uma da hora aqui. E aí para fazer do zero mesmo, eu quero criar uma base hexagonal. E aí, cara, para fazer isso sem muitas complicações, é só você pegar um triângulo que seja ali, ó, de 3 lados iguais, um triângulo equilátero, e aí você vai riscando a lateral de um triângulo encostadinho já na lateral do outro triângulo e, cara, o resultado é esse que você tá vendo agora, um hexágono perfeito. Meu, muito fácil de fazer e vale dizer que esse triângulo que eu usei de base, ele tem 12 por 12 por 12, né, um triângulo equilátero. E essa aqui é como se fosse o teto da nossa base, né, a parte de cima. Para fazer a parte de baixo, eu faço a mesma coisa, só que usando um triângulo de 16 por 16 por 16. É como se fosse o teto e o chão ali da nossa base, da nossa luva. Fica tranquilo que isso vai fazer mais sentido agora. Eu vou fazer umas paredes e olha lá, a parte de baixo da minha paredinha tem 16 centímetros, a parte de cima tem 12 e eu fiz ali mais ou menos com 6 centímetros de altura. E agora ficou fácil, né? É só você colar a parte de 12 centímetros naquela base que você tinha os triângulos de 12 e a parte de 16 na onde você fez a base com os triângulos de 16. É muito claro, né? Tá muito fácil de fazer. E o legal é que você pode aproveitar esse mesmo projetinho aqui, ó, para outros projetos que você fizer aí com outras action figures e tal. Fica bem rígido, bem legal e é bem fácil de fazer. Então vamos fechar aqui, né? Colocar umas paredinhas e as medidas ficaram assim, ó, 7,5 de altura porque ele tem uma quedinha, né? Então ele ficou um pouquinho maior. E aí tem 12 na parte de cima e 16 na parte de baixo. E aí é só colar tudo, né? Fechar as paredes. Eu tô usando cola quente e, meu, muito fácil. É um projeto mega geométrico, né? Queria muito que a minha professora de geometria tivesse aqui para ver isso. E vamos colocar mais um pouco de detalhes aqui. Eu cortei mais alguns triângulos de 12 por 12 por 12, né? O triângulo menor. E eu fiz agora num EVA ao invés de fazer num papelão. Por que eu quis fazer EVA? Porque eu acho que tem uma textura diferente ali do papel que eu tô usando, né? Do papelão. E isso dá ali uma riqueza maior de detalhes. Mas, cara, fica à vontade, faz do jeito que você achar melhor. Usa o material que você tiver em casa. E a ideia aqui de fazer essa coisa vazada é para ser como se fosse um duto de ventilação, uma base de lançamento, uma coisa assim que tivesse profundidade. Então eu recortei várias tirinhas de papel cartão e tô colando eles ali, ó, como se fossem alinhadinhos nesses triângulos. E agora eu vou vir com os meus triângulos de EVA e colar tudo por cima. Isso vai criar ali um monte de texturas e profundidades novas. E eu vou continuar agora aqui, ó, utilizando um pedacinho de papel cartão que eu fiz umas tirinhas ali meio que inclinadas. E também vou usar um EVA aqui em formato de janela para fazer as laterais. E aí, meu, é só replicar isso para todos os lados da nossa base. E vocês já vão entender já, isso aqui vai fazer sentido já já. Vou pegar também o mesmo papel cartão das tirinhas e fazer umas calhas. É só você fazer um vinco no meio deles, ele vai ficar meio dobradinho desse jeito. E aí eu vou colar ele aqui para dar um acabamento melhor, né? Ficar mais da hora ali, ficar uma calha bonitinha. E aí, para aproveitar que eu ainda tenho umas tirinhas de papel cartão sobrando, eu vou fazer aqui nessa parte da janela de EVA que eu acabei de colar, uma espécie de exaustor. A ideia é colocar essas tirinhas coladas assim, meio que inclinadinhas, e isso vai criar como se fosse uma persiana, sabe? Ele vai ficar meio que de ladinho, olha lá, fica bem legal. E aí é só também de novo replicar isso para todos os lados e olha lá como é que fica, cara, tá ficando bem legal. E como um detalhe final, eu vou pegar uns pedacinhos de EVA que eu tenho sobrando. Esse EVA aqui ele é um pouquinho mais grosso, né? Mas você pode usar aí o que você tiver. Eu vou fazer uma quina, como se fosse uma lateral ali para nossa base, e eu vou aplicar ele em cima, né, nessas laterais de cima e também nas laterais de baixo, e isso vai dar um acabamento bem legal para nossa base, olha lá.
montagem feita, vamos então para pintura. Vou usar o preto PVA, a gente já usou isso aqui lá na nossa luva do Buzz. E aí eu vou pintar ele todo, com exceção dessas partes que você tá vendo ali, ó, na parede e também na base. E aí, cara, agora a gente vai reaproveitar de novo outra tinta, que é a tinta alumínio. E aí eu vou pintar ali algumas partes da nossa base, e algumas partes eu vou fazer pintado meio falhado, como você tá vendo aqui. E nas partes do meio ali, que tá mais fundo, a gente vai repetir a nossa técnica de dry brush, que a gente já aprendeu lá na nossa luva, né? É só colocar lá um pouquinho da tinta no pincel, tira o excesso dele, e aí o pincel tem que ficar bem sequinho, só com o finzinho da tinta. E aí é só mandar bala, né, na onde você quiser. Vai esfregando ali a tinta onde você achar que fica mais legal. E aí, cara, é só você replicar isso para todas as partes da base e também finalizar onde você quiser, pintar uma parte a mais, uma parte a menos. Eu vou fazer também uma parte aqui, ó, com um pouco daquele mesmo roxo que a gente já usou na luva, tentando reciclar, né, as tintas que a gente já usou. Aqui eu vou pintar de amarelo e preto para fazer a referência da nova asa, né, da roupa do Buzz Lightyear, que é nessas cores. Mas no filme do Toy Story não é assim, ele é branco e vermelho, então faz do jeito que você achar mais legal. Bora colocar um detalhe final aqui, que é o brasão da tropa estelar do Buzz. Para isso eu só desenhei num papel, colori ali de prata e também de roxo para poder ficar representadinho ali nas cores dele. Vamos colocar ele aqui em cima da base e aí, vamos sujar de novo usando a nossa misturinha. E é isso, estamos finalizando. Eu queria agradecer vocês que ficaram até aqui comigo, espero que vocês tenham curtido essa customização. Cara, eu fiz com muito carinho mesmo. Se você fizer, posta no Instagram e me marca, beleza? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber outros vídeos como esse. Eu queria agradecer mais uma vez, um abraço para vocês e muita inspiração sempre. Falou!